Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Milton José e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. No livro de João, no capítulo 5, o primeiro versículo e diante, narra o escritor a cura de um paralítico de Betesda. Nos diz assim a palavra: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste havia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Meus queridos e amados irmãos, nesse texto do Evangelho de João, eu quero frisar 3 pontos fundamentais do escritor. 3 situações colocadas pelo escritor, no qual era escravo. O primeiro, os doentes ficavam na dependência do anjo. Eles ficavam na dependência do anjo. O narrador dizia que havia uma festa entre os judeus, no qual Jesus subiu a Jerusalém, e ele encontrou um tanque chamado a Porta das Ovelhas, que é em Betesda. E lá havia grande multidão. Grande multidão havia entre os judeus. Grande multidão de cegos, de enfermos, de coxos, paralíticos, e esperava o movimento de uma água. Esperava um movimento na qual, aos olhos deles, havia um milagre, havia algo impossível, e somente aquele movimento das águas o restauraria a sua saúde. E não é diferente nos dias de hoje, na década no qual estamos vivendo hoje. Depois de mais de 2000 anos de Cristo, muitos vão atrás de movimentos, muitos vão atrás de barulhos, muitos vão atrás de apóstolos, muitos vão atrás de profetas, de sacerdotes, de curandeiro, muitos vão atrás de algo que ao seu ver é sobrenatural e que às vezes acontece de tempo em tempo, que às vezes acontece com um e com o outro não. Grande multidão esperava por um milagre. Grande multidão esperava pela cura física, pela cura do corpo físico. O mais importante, meus queridos amados irmãos, para eles, que descia um anjo de tempo em tempo. De tempo em tempo, não sabe qual é o espaço daquele tempo, mas o anjo descia. E o primeiro que tocasse nas águas era curado. O primeiro que estivesse na fila era curado. Veja que tanto egoísmo, que hoje em dia as pessoas olham para o seu próprio nariz, olham para as suas próprias situações
e não vendo que atrás dele encontra pessoas com maior dificuldade. Às vezes, eles corriam, tocava na água e era curado. Só que lá atrás dele, a Bíblia narra que havia um homem que tinha 38 anos. 38 anos sofrendo de uma doença, de uma paralisia. Era um paralítico que tinha 38 anos, se achava enfermo. 38 anos ele estava naquele tanque de Betesda para ser curado e nunca teve uma oportunidade de ser curado. Quem sabe é o tempo que você espera em Cristo de algo sobrenatural da sua vida. Quem sabe é o tempo que você vem passando e ainda não foi atingido, ainda não foi respondida a sua oração. A Bíblia fala que se nós não recebemos é porque pedimos mal. Se nós não recebemos ainda, é porque não procedemos segundo a vontade de Deus o Pai. É porque não procedemos segundo a vontade de Cristo. Se nós não recebemos, é porque não sabemos orar como convém. Lembra? Lembra da oração de Jesus? Portanto, orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Olha que coisa gostosa, que coisa linda, maravilhosa. Seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é a oração do Pai. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Lembra dessa passagem que Jesus nos ensina para trancar a nossa porta, trancar no nosso quarto e orar ao Pai em segredo, e em segredo Ele nos dá aquilo que pedimos? Pois bem, 38 anos aquele homem vivia pedindo, vinha rogando, ele vinha, sendo pisado pelos outros, pessoas mais espertas com ele. Às vezes uma simples dor de cabeça entrava na frente dele, uma simples dor no dedão entrava na frente dele, e ele mais precisava, ninguém ajudava ele. É o que o mundo está cheio de pessoas egocêntricas, cheias de pessoas que só vê o seu lado e não vê o lado do seu irmão. E aonde está o amor nisso aí? Meus queridos, ali nos diz a Bíblia que os doentes ficavam na dependência do anjo. E às vezes oramos para que um anjo venha nos curar. Senhor, manda o teu anjo, manda o teu anjo. Não damos ênfase ao Espírito Santo de Deus o Pai. Não damos ênfase ao nome de Jesus Cristo. Às vezes se precipitamos. Olha, e quantas vezes você não escuta pregações que você tem que pôr Deus, encostar Deus na parede. Encostamos Deus na parede, você tem que encostar Deus na parede. Olha, quem somos nós para encostar Deus na parede? Para se precipitar em receber coisas que está somente ao nosso nariz, somente aos nossos interesses, e esquecemos da maior cura, que não é da carne, que não é física. E a maior cura, ela é da alma. A nossa alma está enferma, a nossa alma está doente, precisando de Jesus. Aquele paralítico, ele dependia do anjo para ser curado. Ele estava dependendo do anjo para ser curado, para que as suas pernas voltem e comecem a andar. O segundo ponto do escritor, ele ficava na dependência do agitar das águas. Ficava dependendo do anjo para descer e agitar as águas. Ficava dependendo do agitar das águas. É o que muitos
Hoje esperam. Falei, olha, entre os irmãos estava frio. Hoje tive uma reunião na minha casa, estava gelado, não foi do meu agrado. Eu esperava mais, eu esperava um movimento do Pentecoste, esperava um agitar. Quem somos nós para esperar barulho, meus queridos ouvintes? Deus o Pai, Ele nos fala para nós fazermos de louco para ganhar o louco, para confundir a sabedoria deste mundo. Não vamos esperar por dependência de agitar de água, de agitar de Pentecoste, de barulho, de mover de línguas estranhas, de fogo caindo do céu, nada disso. E o terceiro ponto que eu vejo aqui, que só era curada a primeira pessoa que descia na água, como eu disse a princípio. O primeiro que era descido nas águas era curado. Era o primeiro, mais esperto, era curado. Para de se esconder em religião. Para de se esconder na sua igreja. Para de se esconder nas pessoas. Se esconder de você mesmo. Vamos assumir que nós somos aleijados fisicamente, espiritualmente. Vamos assumir e pedir para Jesus nos curar, para que possamos andar com os nossos próprios pés. Para que possamos andar, meus amados irmãos, com os nossos próprios pés. Em João capítulo 4, versículo 10, Jesus é água viva. A Bíblia fala que Ele é água viva. Para de tomar água podre da religião. Para de beber de fontes poluídas da lei. Para de viver de teologia. Mas viva da água viva que é Jesus Cristo. O versículo 6 do capítulo 5 de João nos diz: e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem um homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Veja que interessante. Jesus pergunta para ele, vendo que ele estava muito tempo enfermo, muito tempo naquela situação. Pergunta para ele: você quer ser curado? Você quer ser curado? Aquele enfermo responde: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloca lá. Não tem ninguém. Olha a outra dependência deste homem. Depender do próximo, depender do homem. Depender de pessoas que nem ele. Vamos depender de Cristo. Vamos depender da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Vamos descer do pódio. Vamos descer do nosso salto alto e se humilhar diante de Jesus Cristo e parar de depender de pessoas que não podem fazer nada por nós. Você quer ficar são, meu irmão? Você quer ficar são? Você quer ficar curado? Não estou falando da sua carne, não, que Jesus, eu sei que Ele tem poder para curar a sua carne. Estou falando de uma cura da sua alma, a cura do seu espírito. Quantas vezes você se encontra a chorar? Quantas das vezes você se encontra uma vida decepcionada? Quantas das vezes você pensa em desistir? Você pensa em largar tudo? Mas Jesus pergunta nesta hora: quer ficar são? Você quer ficar curado? Então para de depender dos outros. Para de depender de profetas, de agitações de água, agitação do Pentecoste. Para de depender de profecias. Para de depender de teologia, de conhecimentos. Mas dependa de Jesus Cristo. Fica são hoje, em nome de Jesus. O versículo 7. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim.
Quantas das vezes você não foi passado para trás? Quantas das vezes você foi decepcionado pelo seu melhor amigo? Quantas das vezes você não teve um ombro para chorar? Alguém passou na sua frente, mas Jesus diz: eu sou a água viva. Jesus disse no versículo 8 desse texto que estamos lendo: levanta-te, toma o teu leito e anda. Toma o teu leito nesta hora e anda, meu irmão. Anda. Busca o conhecimento que há em Cristo Jesus. Conhece a verdade que há em Cristo Jesus. Para de depender de religião. Olha, se hoje eu não for para a igreja, o pastor não vai me ver. Se hoje eu não for por culto, ele vai me tirar do corpo docente de obreiro. Se hoje eu não for para tal lugar, eu vou ser mal visto. Para de depender do homem. Levanta, toma sua cama, toma seu leito e anda em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Jesus na frente encontrou aquele homem num certo templo e ele disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te sucedas coisas piores. Em nome de Jesus, fica são, anda com suas próprias pernas. A nossa salvação não depende de religião, não depende de agitar de água, não depende de profecia, não depende do pastor. A nossa religião, a nossa salvação depende de nós mesmos, de buscarmos a Jesus Cristo, de bebermos uma água viva. Essa é a salvação. Você não vai salvar sua esposa não vai te salvar, você não vai salvar ninguém. Mas temos uma consciência sã, curada, diante de Deus o Pai. Quero orar por você nesta hora. Feche os seus olhos e ore comigo. Jesus, pela tua misericórdia, me ensina a andar com meus próprios pés. Me levanta desta cama, para que eu não seja mais coxo, para que eu não seja mais paralítico. Ó Pai, mediante o teu Filho Jesus Cristo e teu Espírito Santo, me fortaleças as minhas pernas, para que eu ande e pregue o teu Evangelho, para que eu vou por todo mundo pregar o teu Evangelho a toda criatura. Jesus, afirma os meus pés nos teus caminhos santos, para que eu não venha se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Jesus, me levanta desse leito espiritual, me levanta dessa cama espiritual, para que as minhas pernas esteja calçada com as preparação do teu Evangelho, para que eu venha, Senhor, a manejar a espada e o escudo da fé, para que eu tenha em minha cabeça o capacete da salvação, Jesus. E mediante tudo isso, Jesus, vai na minha frente, quebrando barreira, quebrando laços, espinho, e em teu nome eu te peço, afirma os meus pés, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que Deus, o Pai, e em Cristo vos abençoe.